satisfação muito grande poder estar presente aqui, né? Janete falou uma coisa certa, né? Depois de 3 semanas a gente sente falta realmente. Mas é bom, mesmo com poucas pessoas, né? Já que estamos retomando agora, mas é uma bênção poder falar ao vivo, né? Chega de ficar gravando vídeo, né? Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias. Nós vamos ler um pequeno texto. É apenas um versículo, e é um versículo bem pequeno, que está em Filipenses 4:4, que é o tema da mensagem, vivendo em alegria, vivendo com alegria. Um texto bastante conhecido, Filipenses capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor nos diz o seguinte: alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Que o Senhor possa abençoar essa palavra no nosso coração. Eu acho que esse é um momento em que nós precisamos nos alegrar. Temos vivido tanta opressão com essa situação da pandemia, como disse o pastor Matosinhos, nós estamos vivendo tempos tão esquisitos que não temos nem como qualificar. Mas a palavra de Deus nos diz, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Pai, a tua palavra fala ao nosso coração, mas o teu Espírito as interpreta, ó Pai, com todo o poder. Nós precisamos que a tua presença esteja conosco, venha falar ao nosso coração, a cada um a sua necessidade, segundo, ó Pai, a tua sabedoria, o teu querer, a tua onisciência. Ajuda-nos a compreender a tua vontade para este momento. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. É interessante que quando nós vemos uma palavra, quando a gente vê alguém alegre, a primeira coisa que a gente pergunta é qual é o motivo dessa alegria? Por que você está sorrindo tanto? Né? Qual o motivo dessa alegria? E começa que o texto que nós lemos, ele não dá nenhum motivo. Ele simplesmente diz, alegrai-vos. Alegrai-vos sempre no Senhor. Então ele diz que é para ser sempre e no Senhor. Então ele já dá os motivos. No Senhor. E é sempre. E a gente talvez não consiga ver essa maneira do ponto de vista humano, porque está falando de uma coisa espiritual, nós não conseguimos ver isso. Houve uma época, na Idade Média principalmente, em que se acreditava que rir era pecado. Rir era pecado, porque segundo a teologia da época, o mundo jazia no maligno, havia tantos males no mundo, que não haveria nenhum motivo para rir, a não ser para deboche ou por cinismo, e portanto era pecado. Esse texto, esse motivo, né, aparece numa obra de Humberto Eco, chamado O Nome da Rosa, e virou um filme bastante famoso, estrelado por Sean Connery, acho que deve estar aí na mídia, quem quiser pode ver o filme, em que ele aborda um monge, né, de um mosteiro, que ele pregava isso, que era pecado sorrir, que não havia motivo para a alegria. Se nós olharmos na nossa atualidade, existe também algumas ênfases que algumas denominações dão ao pecado. E quando a pessoa vive sobre essa ênfase do pecado e não da graça, porque a palavra de Deus diz, onde superabundou o pecado, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Ou seja, a graça é maior do que o pecado. Nós não devemos esquecer de falar do pecado, mas a graça superabunda em relação ao pecado. Mas algumas pessoas dão tanta ênfase ao pecado que deixam as pessoas deprimidas, pensando que a vida é muito ruim mesmo. Fica-se com um comportamento melancólico. Houve uma época de dizer, crente é um cara triste, porque é tudo não pode, é tudo é o diabo, é tudo... E começa a dar umas ênfases tão estranhas, tão exageradas. Veja, eu falo exageradas, não significa que o pecado não exista, que Satanás não faça uso dele para destruir o homem. Essa maldade existe, mas a graça é maior. Então nós devemos ter o equilíbrio de ver isso e ficar assim, não melancólico, achando que é triste, assim, eu não tenho motivo nenhum para estar alegre. Tenho sim. A alegria é essencial à vida física e espiritual. Uma pessoa triste, ela vai acabar doente. O coração alegre aformoseia o rosto, mas com a tristeza do coração, o espírito se abate. Provérbios 15:13.
coração alegre aformoseia o rosto, fica mais cheio de vida, mais feliz. Já a tristeza de coração, o semblante descai. Servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Tem tanta gente que acha que vai servir a Deus com aquela cara de moribundo, né? Aquela que está morrendo, está triste, está carregando um fardo. A palavra diz, não, você tem que ser alegre, faça isso com alegria. Por que está triste? Aí vem aquela pergunta, bem humana, como é que eu posso estar alegre diante de tantos problemas? Está bastante claro que a palavra de Deus nos diz que eu tenho que me alegrar, e deve se alegrar sempre no Senhor, mas diante de tantos problemas, será que eu deveria estar sorrindo diante, eu sofri um acidente, eu vou ficar alegre, eu bati o carro, vou ficar alegre, fui assaltado, eu vou ficar alegre? Não é isso que eu estou dizendo, não é isso que a palavra de Deus está nos dizendo, pelo contrário, a palavra nos recomenda em Romanos 12, 15, que nós devemos nos alegrar com os que se alegram, e chorar com os que choram. Há motivos para a tristeza? Fiquemos tristes. Há motivos para a alegria? Vamos ficar alegres. Mas a palavra também nos diz em que há um propósito, há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Está em Eclesiastes capítulo 3. Há um tempo de chorar e um tempo de rir. Há um tempo de prantear e tempo de saltar de alegria. Então, sobre o ponto de vista humano, existem razões para você estar alegre, existem razões para você estar triste. Quando essas razões acontecerem, é assim que você deve se comportar. Mas o que a gente tem que prestar atenção é que ele está se referindo a fatos que fogem do nosso controle. Eu sofri um acidente, isso não está no meu controle. Aconteceu uma calamidade, isso não está no meu controle. Não cabe a mim decidir o que vai acontecer. Eu não posso mudar as circunstâncias, está fora do meu controle. Há um adágio que eu já usei até de uma forma pejorativa uma vez, diz assim, se você está tranquilo, é porque você está mal informado. O que diz isso? Existem tantas notícias ruins, que se você estiver bem informado, você não consegue ficar tranquilo, fica inquieto. Eu recebi um post dos irmãos da igreja mesmo, né? De uma entrevista de um empresário do sul do país, pelo sotaque é do sul, mas ele representa uma multinacional importante, e o repórter pergunta para ele, diante dessas circunstâncias tão grandes que você está vendo no país, o que você recomendaria para o povo brasileiro? E ele é CEO, né? É um chefe de uma grande multinacional. Ele falou assim, olha, vejam menos televisão, escutem menos as notícias, só tem coisa ruim. Nós não somos assim, nós somos muito melhores do que isso. Nós não precisamos encher o nosso coração dessa porcaria, em outras palavras, só de más notícias, só de pensamentos negativos. Não, nós vamos dar a volta por cima, nós vamos fazer aquilo que nós somos capazes de fazer, nós somos muito melhores. Nossa, que colocação diferente. Eu não preciso estar bem informado para ficar deprimido, pelo contrário, eu posso usar isso exatamente no sentido contrário. Por quê? Porque a alegria que o texto está nos falando é uma alegria espiritual, não é uma alegria motivada por circunstâncias humanas ou por algo que eu não consigo controlar. A alegria espiritual é de estar, não é estar alegre, é de ser alegre. Em português permite essa colocação, né? Se fosse em inglês não dava para fazer essa diferenciação, né? Já que o verbo é o mesmo, né? Ser e estar. Nós podemos ser alegres e não apenas estar alegres. Observa uma criança. A criança está sempre alegre, ela está sempre buscando um motivo para rir, está pulando para um lado para o outro. Só quando ela está muito doente mesmo é que ela já apaga um pouco. Mas se estiver bem, olha, com pouca coisa, às vezes com um pedaço de pau, ela já faz uma brincadeira, já sai rindo, já sai brincando, já sai bagunçando. De onde vem tanta alegria? É algo interior, é algo que está no seu interior. Não há motivo para ela estar alegre, ela é alegre. A criança é alegre. É desse tipo de alegria que nós estamos falando. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 22, ela diz que a alegria é fruto do Espírito Santo. Então, esse tipo de alegria não é motivado. Eu ganhei, eu passei no vestibular, estou alegre. Eu contei para a Maitê
Recentemente, um dos meus colegas de turma veio a falecer, né? Eu fui visitá-lo no dia em que ele morreu, né? Eu cheguei lá e tinha acabado de falecer, infelizmente, estava aqui em Jacareí. E esse rapaz, ele tem uma história esquisita comigo, né? Ele estudou no mesmo curso pré-vestibular, embora não na mesma turma, mas ele fazia o mesmo curso pré-vestibular que eu. E ele era de uma turma muito atrasada, então foi uma surpresa ele passar. Ninguém acreditava que ele fosse passar, mas ele passou, num vestibular muito difícil. E eu me lembro que eu estava na beira da praia, na praia da Urca, né, onde fica o Instituto Militar de Engenharia, e nós tínhamos acabado de receber a notícia que nós tínhamos sido aprovados, né? Era uma alegria incontida, e ele estava parado olhando para o mar. Eu falei assim: você não está contente? Ele falou assim: eu estou preocupado. Eu assim: como assim? Assim, é que eu acho que eu estou tão contente que amanhã vai ser menor do que a de hoje. Assim, ele já estava preocupado, que ele estava muito contente agora e que amanhã ia ser menos do que hoje, e isso já deixou ele preocupado. Eu disse: nossa, ele não consegue nem assim se alegrar só pelo momento, ele já está preocupado que no dia seguinte não vai ser tão bom assim. Isso é muito doentio, uma visão de vida dessa, porque não é uma alegria espiritual, é uma alegria que é motivada por: acabou aquilo? Acabou. Ah, eu acabei de receber uma notícia maravilhosa. Mas amanhã vai chover. Mas aí já começa mudando. Isso é uma coisa espiritual. Não tem alegria em si. Cessou a causa, cessa o efeito imediatamente. Porque é preciso haver uma causa para haver o efeito. Eu só vou estar alegre se houver uma causa para eu estar alegre. A alegria da qual a palavra de Deus nos diz é uma alegria sem causa. É uma alegria que ela brota no nosso coração porque ela é fruto da presença do Espírito Santo em nós. Essa é, entre aspas, a causa. Não é uma causa humana que você fala assim: tem um motivo para eu ficar alegre. Ou então não tenho, então eu fico triste. Não é assim. Porque o reino de Deus não é comida e nem bebida, mas justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. A comunhão com o Espírito Santo é que nos traz essa alegria. E interessante, é algo que pode ser cultivado. A própria palavra de Deus nos diz: enchei-os do Espírito. Se essa comunhão é algo que eu posso cultivar, então a alegria espiritual, o ser alegre, é algo que eu posso buscar. Mas eu não sou alegre. Mas pode buscar ser. Por quê? Porque se você busca um relacionamento com Deus e o Espírito Santo habita em você, essa alegria é fruto da presença de Deus no seu coração. Vai nascer naturalmente. Eu sempre fui um cara triste, sempre um cara meio negativo, sempre olho para as coisas assim, de uma maneira assim. Eu tinha um personagem, acho que era do Chico Anísio, assim, o Urubulino, né? Ele era sempre achando que ia aparecer alguma coisa ruim. Você está um dia lindo, mas hoje pode chover. Ele está sempre pensando ruim, porque ele não tem uma pessoa assim, não tem o Espírito Santo dentro de si. Se tivesse, não pensaria assim. A alegria estaria interna a ele, ele seria alegre, não estaria alegre. Eu posso buscar isso. Se eu não tenho, posso buscar, porque se eu busco a comunhão com o Espírito Santo, a presença dele na minha vida é quem vai me dar essa alegria. Não é dinheiro ou sucesso, ou hoje em dia tem uma nova visibilidade, né? Quantos likes você teve, quantas visualizações você teve. Tem uma nova moeda de felicidade hoje, né? Meu sobrinho, a filha do meu sobrinho montou algo, não sei se era Facebook, uma dessas mídias sociais, e ele mandou uma mensagem para a família assim: dá um like lá, ela está esperando, ela está muito ansiosa, ela vai ficar infeliz se não derem um like nas coisas que ela está postando. Quer dizer, você é obrigado a colocar lá, porque senão alguém vai ficar muito triste porque não tem visualização, não tem like, não tem gostei, né? Esse é um novo tipo de moeda de gratificação humana. Essa gratificação humana é muito passageira. A verdadeira alegria é a alegria do coração e é dado pela presença de Deus em nós. Dinheiro com certeza não traz sucesso, pelo contrário, ele traz ansiedade, medo, orgulho, porque você tem que se preocupar em não perder ele, né? Assim, o cara que não tem dinheiro, ele não está preocupado em perder o que não tem, mas quem tem está preocupado em perder. Então há algumas preocupações que um tem e o outro não tem. Quando se começa a perceber o mundo com a perspectiva bíblica, a alegria é a experiência de saber que nós somos amados incondicionalmente por Deus. Essa é um motivo fantástico. Doença, fracasso, opressão, violência ou até mesmo a morte não poderá
nos privar do amor de Deus. É a alegria no Senhor. Eu estou alegre no Senhor porque nada disso pode me privar do fato de que Deus me ama, que Deus cuida de mim. O que a palavra de Deus nos diz? Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti, somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matadouro. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Se está faltando motivo, esse aqui já lista mais motivos que você possa juntar a vida toda. Eu acrescentaria hoje assim, nem o Covid-19. Assim, também não vai nos separar do amor de Deus. Muito menos ele. Nós temos motivos mais do que suficientes em Cristo para nos estar alegres, porque nada pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. O mundo está sob o poder do mal. Aí a gente diz, mas o mundo tem um monte de coisa ruim, ele está sobre o poder do mal. Era esse argumento que na Idade Média as pessoas diziam que rir era pecado, né? O mundo está sobre, mas o fato é que nós podemos nos surpreender. O mundo está sobre o poder do maligno, mas nós nos surpreendemos quando nós descobrimos que é Deus e não o mal que tem a última palavra. Recentemente eu ouvi um pedaço de uma mensagem de um pastor chamado Josué, um pastor bem pentecostal, daquele jeito bem animado de falar. Ele falou uma coisa interessante: se você ora, os demônios se levantam contra você. Se você se posiciona, o inferno... Só que é o seguinte, para isso acontecer, primeiro o céu já se motivou. O demônio não está preocupado com você, ele está preocupado com o que Deus está pensando. Os céus já se motivaram. Às vezes a gente lê a Bíblia, será que a gente crê realmente no que está escrito lá? Sabe por quê? Porque Jesus disse, não foi qualquer uma pessoa, que existe alegria no céu quando um pecador se arrepende. Os anjos comemoram quando um pecador se arrepende. Ora, se isso é verdade, meus irmãos, se os anjos já ficam em alegria quando alguém se arrepende, o que vocês acham que acontece no céu quando um pecador que já foi pecador e agora é remido, e ele está em comunhão com o Senhor, ele está alegre, ele está louvando a Deus, ele está em gratidão? Como que o céu reage? Eterna festa. Participamos da festa no céu. Se os anjos se alegram quando alguém se arrepende, como eles vão se alegrar quando aquela pessoa que se arrependeu agora entra num processo de santidade, num processo de purificação, um processo de louvor a Deus, de servir ao Senhor, dizer assim, apesar de todas as circunstâncias, eu vou me alegrar no Senhor, eu vou sempre estar contente com tudo, com qualquer circunstância, na certeza, na confiança, na convicção de que Deus está comigo, que Ele é soberano, que Ele é o dono dessa terra, que Ele não deu direitos adquiridos para o mal, a última palavra é dele. E quando isso acontece, os céus se regozijam. Não tem outro. Se se regozija quando eu me arrependo, quando mais eu faço coisas maiores ainda. Vamos participar de toda essa festa no céu. Temos que escolher a alegria e continuar a escolher todos os dias, né? Nós temos que fazer isso durante as provações e também fora das provações. É fácil nos alegrarmos quando está tudo bem. Aí a alegria é natural. Mas quando as provações estão... Mas eu tenho certeza que eu já passei por outras e o Senhor está no controle e eu vou continuar me alegrando. Meus irmãos, tem de motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros e em nada deficientes. Tiago 1, 2 a 4. A gente pode ver que a provação não é motivo de tristeza, é motivo de alegria. Ninguém está dizendo que você tem que procurar as provações, mas se elas acontecem, elas são motivo de alegria. O Senhor nos permite nos aperfeiçoar, provar a nossa fé, que produz perseverança, produz experiência, produz esperança.
Jeremias é conhecido como o profeta chorão, porque ele escreveu um livro chamado Lamentações, né? Choro, né? Então isso que ele é o profeta chorão, mas é exatamente nesse livro que ele escreve algo tremendo. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. Bom é o Senhor para os que esperam por ele, para a alma que o busca. Que mensagem maravilhosa. Sabe o que eu tenho que fazer? Eu vou escolher o que vai ficar no meu coração, e eu vou encher o meu coração de esperança. Eu quero trazer à memória o que me pode. Não vou dar atenção às coisas ruins, às coisas que são negativas, que são pessimistas, que são deprimentes, que são cínicas às vezes, que são mentirosas. Eu vou escolher encher o meu coração de esperança e de coisas boas, não de auto-engano. Eu não estou falando disso. Estou falando de encher de coisas boas e de esperança. Não enche de coração as tristezas do mundo. Escolha a alegria da certeza de que o Senhor está no comando. E Ele fez grandes promessas para aqueles que esperam nele. Bom é o Senhor para os que esperam por Ele, para a alma que o busca, disse o profeta Jeremias. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Esse texto eu escrevi em Salmo 136:1, mas na verdade existem vários versículos de Salmos que têm essa mesma frase, porque faz parte de um cântico. Aliás, Salmos são cânticos. Então isso é um refrão que aparece muito no cântico hebraico. Rendei graças ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Assim agora, Jesus falando aos seus discípulos, quando Ele anuncia de que Ele vai embora, Ele vai partir, e está em João no capítulo 16, 22, e Ele diz assim: assim também agora vós tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará, e a vossa alegria ninguém poderá tirar. Já pararam para pensar nisso? Jesus está dizendo que quando Ele retornar-se na forma do Espírito Santo, porque Ele está dizendo agora que Ele está indo para a cruz, Ele disse: vocês estão tristes agora, mas logo logo eu estarei de volta, e a alegria que estiver no coração de vocês ninguém poderá tirar. Exatamente como lemos em Romanos. Não é aprovação, fome, nudez, espada, nada disso, porque Senhor Jesus está conosco. Ele disse isso em Mateus no capítulo 28, 20, quando Ele se despede dos discípulos. É o último texto, exatamente o último texto do Evangelho de Mateus. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco. Jesus está conosco. O Espírito Santo habitando no nosso coração é suficiente para que a alegria esteja presente no nosso coração, apesar de todas as preocupações, de todas as vicissitudes, de todos os medos que estão por aí. A alegria espiritual, o ser alegre, está em nosso coração. Deixa sair para fora, né? Põe a alegria para fora. Recentemente passamos por uma situação bastante interessante. A minha netinha acordou de manhã um tanto emburrada, né? E nada fazia ela rir. Ela era muito alegre, né? Aí eu comecei a rir da cara dela, que ela estava emburrada. E comecei a rir. Aí ela começou a ficar assim, ó. Maite falou assim: eu acho que tem alguém querendo rir também. Ela não conseguiu e começou a rir, porque eu estava rindo. Ela não tinha motivo nenhum para estar emburrada, mas eu comecei a rir, e ela começou a rir também. É exatamente isso. Deixa a alegria, está no seu coração, deixa vir para fora. Não deixa aquela cara, não, bota a alegria para fora, deixa ela vir. É uma alegria espiritual, é uma alegria que vem de Deus. Você está rindo feito bobo. Já ouvi você está rindo feito bobo, não tem motivo nenhum para você, mas eu não preciso rir feito bobo. Eu estou rindo porque o meu coração se alegra. Tem motivos excelentes para estar na presença de Deus. O Senhor me ama, Ele controla a minha vida, Ele está no comando da minha vida. Aleluia, eu tenho motivo para rir. Deixa essa alegria vir no seu coração, brotar e sair. Alegrai-vos sempre no Senhor. Alegrai-vos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. 1 Tessalonicenses 5, 16 a 18.
Em tudo dai graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Sim, nós podemos dar graças, nós podemos alegrar. Além de ser a vontade de Deus, é um fruto do Espírito no nosso coração. Amém? Pai, obrigado por essa meditação, que nós possamos lembrar que a Tua presença é mais do que motivo suficiente para o nosso coração estar alegre. Seja esse o fruto do Espírito em nós. Possamos ser alegres, não apenas estar alegres, porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor cuida de nós, a certeza de que as Tuas promessas se cumprem em nossas vidas e que apesar de todo o mal que nos cerca, nada foge ao Teu controle. Nós Te louvamos por essa certeza e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.